Eu estou aqui para trazer uma palavra sobre liberdade. O nome da palavra é portadores do céu na terra. É o seguinte, essa semana eu vi um vídeo que ele falava, eram algumas pessoas conversando, e aí eles começavam a apontar como o cristianismo tem acabado com o progressismo da era. Como o cristianismo, ele não deixa a gente evoluir. Era muito engraçado porque eles comentavam e sentavam e eles falando, não, porque, a igreja tem um papel gigantesco. Eles estavam falando sobre, era um podcast horrível, nojento. Eu vi um trecho dele que um cristão estava comentando, e eles falavam sobre sexo, sobre drogas, sobre bebidas, e aí era um cristão reagindo a isso, porque em determinada parte eles falaram, mas tem uma culpa da igreja nisso. A igreja, ela tenta buscar, sabe, essa tradicionalidade, essa coisa assim mais antiga, e não é, isso está tão passado, sabe, isso é tão década dos 60, dos 70, e não é o que a gente está vivendo hoje. E eles falavam sobre uma liberdade que o cristianismo, foi um ataque direto à nossa fé, eles falavam sobre uma liberdade que o cristianismo tira da gente. E hoje em dia é muito pregado que a verdadeira liberdade é você fazer o que você quiser. Meu corpo é meu, as minhas regras. Eu faço o que eu quero com o meu corpo, eu faço o que eu quero com a minha vida, eu trabalho onde eu quiser, eu vivo do jeito que eu quiser, e ninguém, ai de quem apontar um dedo na minha cara para falar que eu estou errado. A minha vontade é o que importa. E a gente tem uma geração de psicólogos hoje que se levanta para dizer assim, o importante é você ser feliz. Isso é totalmente antibíblico, e a gente vive em um país hoje que a maior parte do país é cristão. 88% do nosso país é cristão. Acredite ou não, 88% do nosso país é cristão, dividido entre alguns católicos, outros evangélicos, tem alguns aí que acreditam em Buda, mas fala que acreditam em Jesus também, tem os perdidos gato pingado, mas a maior parte do nosso país é cristão. Só que, como nós somos conhecidos lá fora? País do carnaval, país do samba, país do amor, da liberdade, do vamos viver a vida lá no Brasil, porque o Brasil pode tudo. Como que um país que a maior parte, hoje nós temos mais cristãos do que existem na Europa. Hoje o Brasil, ele tem quase a mesma média de porcentagem de cristãos que existem na América. E nós, como conhecidos, quer ver alguns dados sobre esse carnaval? Houve uma estimativa de que mais ou menos 53 milhões de pessoas participaram do carnaval esse ano. Foi um aumento de quase 10% em relação ao ano passado. Nós estamos crescendo em cristãos, mas estamos crescendo em vontade nossa, em vontade carnal. Nós estamos crescendo em cultos, em igrejas crescendo e avançando. Nós temos igrejas hoje, você vai ver algumas igrejas com 20, 30 mil pessoas. E a gente tem tão forte uma tradição cultural, 53 milhões de pessoas passando pelo carnaval. Muitas delas perdendo a virgindade, muitas delas usando droga pela primeira vez, muitas delas perdendo talvez a própria vida nesse carnaval. Ou talvez não tirando a vida, mas culminando para destruir a sua vida lá na frente, traindo a sua esposa, traindo o seu marido, acabando com a sua família. Nós temos um país de maior parte cristão, e um país que é reconhecido pela sua liberdade. E hoje é que o mundo, ele grita isso pra gente, que a liberdade, na verdade, é a liberdade de gênero. Eu escolho o que eu quero ser. A liberdade do amar, eu escolho quem eu quero amar, eu amo quem eu quiser, eu sou livre para fazer isso. Liberdade para beber, que custa beber só um tantinho? É só um golinho, um happy hour, um trabalho só, uma cervejinha, um chopp, dois, vai, só dois. Aquele pós-trabalho só para dar uma amenizada, só para ficar mais tranquilo, mais soltinho. As pessoas que hoje pregam sobre liberdade de gênero, não sabem definir o que é um homem, o que é uma mulher. As pessoas que pregam sobre você escolhe o que você quer ser, muitas vezes têm crises de identidade que elas não sabem definir o que elas são. As pessoas que pregam sobre a liberdade de amar, você ama quem você quiser, já está no 3º, 4º, 5º casamento, já não consegue mais ter uma relação sexual com seu parceiro sem ficar comparando com a última que teve, sem ficar comparando com outras pessoas, a família da pessoa está destruída. As pessoas que falam da liberdade para beber e faz o que você quiser, só um pouquinho, são escravas do próprio ditado, são escravas da própria fala e não conseguem passar mais de uma semana sóbrio. Nunca houve uma geração tão centrada no
Eu importo, a minha opinião importa. Eu não quero saber o que a Bíblia pensa, não quero saber o que Deus pensa, não quero saber o que outras pessoas, meus pais, não quero saber o que ninguém pensa, eu importo. E eu vim aqui falar sobre a verdadeira liberdade. Essa mensagem é dividida em 4 partes, e se você estiver anotando, você vai anotar. A primeira coisa agora é a verdadeira liberdade. Repete isso comigo, a verdadeira liberdade. Gálatas 5, versículo 1, ele vai dizer o seguinte, vai projetar aqui pra gente: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Meu amigo, deixa eu te falar, a liberdade que Cristo nos oferece é de não sermos escravos de nós mesmos, não sermos escravos das nossas próprias vontades, porque há um ditado que aquilo que o homem não domina, isso o domina. Então, quando nós somos escravos de algo que nós não conseguimos controlar, nós nos tornamos escravos daquilo que o mundo prega como a verdadeira liberdade. E aí hoje a gente vê tantas famílias destruídas, tantas pessoas perdidas que não sabem discernir o que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma família, o que Deus instituiu com família, e falam dessa agenda progressista. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, verdadeira liberdade não é você ter uma relação sexual com quem aparecer na sua frente. Eu vou fazer com quem estiver na minha frente e já era, e eu tenho liberdade para amar. Pergunta para alguém que é casado há 20, 30, 40 anos com a mesma esposa, que nunca teve uma relação sexual antes do casamento. Pergunta para essa pessoa, como foi o prazer de ter a primeira relação? Meus pais me contam sempre, de como foi prazeroso, como foi alegre, como foi divertido, que os dois se separaram, os dois estavam juntos, eles se guardaram cada um no seu canto, e aí no dia do casamento eles tiveram a primeira relação sexual, tiveram todo aquele, Deus estava ali presente, Jesus estava no quarto ali com eles, ali eles enxergaram a verdadeira liberdade. Não havia comparação, não havia, foi melhor do que outra vez, foi melhor do que outra pessoa, não foi do jeito que eu imaginei, não foi do jeito que eu gostaria, não havia comparação. Eles não eram escravos da própria vontade, eles se tornaram escravos de Cristo para ter verdadeira liberdade. Pergunta para pessoas, por exemplo, a verdadeira liberdade não é simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e aí você ajunta todo o patrimônio, e agora você tem casas, e agora você tem carros, e agora você tem bens, e agora você tem uma empresa, e aí cada vez essa empresa vai te dar mais dinheiro, para você contratar mais funcionários, e ganhar mais dinheiro, e ganhar mais dinheiro, e aí você se torna escravo daquilo que você tanto acha que é importante para a sua vida. Quantos chefes vocês devem conhecer? Eu conheci um chefe que ele falava tanto da sua família, falava tanto da família, falava tanto que amava os filhos, que trabalhava para os filhos, que ganhava dinheiro para sustentar a sua casa, sustentar a sua família. E aí eu perguntei, quando foi a última vez que você saiu lá para o cinema com seu filho? Ele, nossa, não, o trabalho está puxado, está difícil, muita coisa para fazer no trabalho. Se tornou escravo daquilo que era para fazer o bem, trabalha para ganhar dinheiro para a família e não consegue ter um tempo para a família, escravos das próprias vontades. Ou aquela pessoa, imagina quando a verdadeira liberdade não é você chegar no final da sua vida e você vê que você gastou toda a sua vida juntando recursos, com fama, com dinheiro, com sexo. Você olha para o final da sua vida, você chega no final ali, quando imagina que você estivesse num leito de morte, se você tivesse recebido um diagnóstico hoje, de que você vai morrer nos próximos, 2 meses da sua vida. Como você gastou a sua vida até aqui? Você gastou ela correndo atrás de coisas para você, correndo atrás de bens materiais, correndo atrás daquilo que te satisfazia, correndo atrás de ter orgulho da sua vida, orgulho daquilo que você faz, de ser reconhecido, de ter fama, de ter dinheiro. Agora imagina alguém chegar no final da sua vida, e aí o que você correu atrás? Eu gastei a minha vida buscando a Jesus, eu gastei a minha vida cuidando da minha casa, cuidando da minha família, criando os meus filhos, eu gastei a minha vida ensinando os meus filhos o caminho que eles devem andar, eu gastei a minha vida trazendo a minha família para a igreja, trazendo a minha família para viver algo com o Senhor, eu gastei a minha vida construindo um legado não só de dinheiro, mas algo que vai perpetuar por gerações e gerações e gerações. Eu gastei a minha vida preparando o caminho para aquele que virá depois de mim. Um dia Jesus voltará, e eu gastei a minha vida estendendo um tapete vermelho para essa volta.
É isso que nós precisamos gastar, e essa verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer a sua vontade, meu irmão. A verdadeira liberdade é você fazer a vontade daquele que te chamou, te enviou e te preparou, para que você possa preparar o caminho para a volta dele. Eu já preguei isso aqui uma vez: Maranata, Cristo está voltando, e nós somos aqueles chamados a preparar o caminho para Cristo. Se você for olhar no Antigo Testamento, eles nada mais fizeram do que preparar a igreja, de preparar a noiva de Cristo, preparar o povo, para que um dia, todos eles sempre estavam na esperança: um dia Jesus virá, um dia Jesus virá, um dia Jesus virá. Moisés preparou o caminho, Abraão preparou o caminho, Noé preparou o caminho, Davi preparou o caminho, porque eles tinham a consciência de que um dia o meu Salvador virá. E aí, quando Jesus veio, trouxe a vida a nós, morreu na cruz do Calvário, agora nós preparamos o caminho para a segunda volta dele. Nós aqui temos o papel de que Moisés, de que Noé, de que Abraão e Davi tinham, preparavam o caminho para a primeira vinda do rei. Agora nós estamos aqui nessa terra para preparar para a volta de Jesus, para buscar a sua noiva apaixonada, para viver no céu, uma vida onde não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais uma busca centrada no eu, mas nós vamos passar a eternidade conhecendo Jesus, nos relacionando com Ele, com a coroa de glória que está preparada a nós. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? Meu irmão, a verdadeira liberdade é fazer a vontade daquele que o te chamou, daquele que o enviou para preparar o caminho. Agora nós entramos na parte 2 dessa mensagem: os filhos de Deus. Nós, como filhos de Deus, precisamos preparar o caminho. E como que filhos de Deus vivem? Como que filhos de Deus então preparam o caminho para Ele? Tá bom, Davi, você falou sobre preparar o caminho, você falou sobre isso, sobre bens materiais. Vamos entrar um pouquinho na história e a gente vai ver como que os filhos de Deus viveram. Abra sua Bíblia em Hebreus 11 e a gente vai desmembrar um pouquinho esse capítulo. Hebreus 11, exemplos de fé. Meu Deus, eu devia ter subido sem blusa. Por que eu tenho essas ideias? Está muito calor. Vamos embora. Quem achou aí diz amém. Maravilha. Hebreus 11, os heróis da fé. Hebreus 11 logo começa no primeiro versículo dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha aqui para mim, nós não somos chamados a sermos evangélicos nesse mundo. Nós não somos chamados a levantar uma bandeira dizendo assim: ah, eu vou na igreja, ah, eu sou evangélico, ah, eu sigo uma religião, ah, existe um livrinho de regras que eu sigo para viver nesse mundo, e aí esse livrinho de regras é o que eu posso e o que eu não posso fazer. Meu, isso era coisa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas eram regidas pela lei, e você cumpriu a lei, você vive, você não cumpriu a lei, vai abrir um buraco no chão e vai te engolir. Hoje nós somos salvos pela graça, então nós vivemos a partir daquilo que Jesus já fez por nós. Nós vivemos como filhos e filhas de Deus. Como filhos e filhas de Deus então vivem? Eles vivem pela fé nas coisas que se esperam e na certeza daquilo que não se vê. Olha aqui para mim, vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, Noé recebeu uma palavra de Deus, e ele, através daquela palavra de Deus, de que Deus derramaria sobre a terra um dilúvio, e ele precisava construir uma arca. A partir de simplesmente aquela palavra de Deus, ele gastou os seus próximos 120 anos construindo, não caía uma gota de chuva, de vez em quando dava uma trovejada longe dali, mas cadê o dilúvio? Ano após ano, mas ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma direção de Deus para a vida dele, e ele seguiu aquilo até o fim. 120 anos depois, cai o dilúvio, e ele e a sua família entram na arca, são salvos daquele dilúvio, e agora são os precursores de uma nova terra. Eles desbravaram e viveram e povoaram um novo mundo. A gente olha, por exemplo, Abraão tinha toda a sua vida construída, e sabe, não se retém apenas a histórias. Eu vou aqui trazer vários exemplos,
Mas não se retenha a simplesmente, tudo bem, mas Abraão vivia numa tenda, eu moro numa casa, o que tem a ver uma coisa com a outra? Faz o paralelo, faz a dinâmica ali. Por exemplo, Abraão tinha a sua vida certinha, ele tinha ali o seu negócio, ele tinha a sua família, ele tinha toda a sua vida construída, bonitinha ali. De repente ele ouve de Deus: sai da tua tenda, larga a tua parentela e vai, que eu vou dar uma direção, eu vou te levar à terra prometida. Abraão, através daquela palavra de Deus, ele sai da terra dele, ele larga a sua família, ele pega só aquilo que o Senhor deixou ele pegar, e ele vai, e ele começa a peregrinar nessa terra, vivendo de tendas em tendas. Aquele que era um chefe de terras, aquele que era o representante ali de toda a sua tribo, ele vira agora um peregrino e vai de tendas em tendas, buscando uma palavra de Deus. E aí depois de muitos anos, ele recebe uma palavra ainda mais desafiadora: Abraão, você será pai, Sara terá um filho, e a sua descendência será tão incontável quanto os grãos de areia da praia, ou as estrelas no céu. Sara já de idade, ele já de idade, ele fala: quer saber, eu vou crer, eu não tenho nada a perder, eu vou crer. Se eu acredito naquela palavra que eu ouvi, se eu acredito naquilo que eu ouvi, eu vou crer nisso. E aí ele começa a viver a partir daquela palavra, e um pouco tempo depois ele recebe Isaque, o filho da promessa. Deus pede para Abraão que ele sacrifique Isaque, o filho da promessa, e Abraão fala: Deus me trouxe até aqui, por que não continuar? E aí Abraão pega e vai para sacrificar Isaque, e o resto da história você já sabe. A descendência foi tão numerosa hoje que a gente nem consegue mapear genealogicamente. O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão? Muitas vezes a gente tem experiências com Deus, muitas vezes a gente tem uma palavra de Deus e uma direção. Deus foi fiel com a gente, só que passa um certo tempo e a gente já não lembra mais daquilo, a gente já se esquece daquilo, a gente já, a nossa cabeça começa a pensar demais. E eu vou trazer um exemplo aqui para você. Essa semana, para quem não sabe, eu estou namorando, e aí é difícil namorar, é caro namorar, é bem caro namorar, e casar deve ser até mais caro, então é complicado. Ontem, inclusive, a gente foi num lugar chamado Manapoque. Alguém já comeu poke? Vocês sabem o que é poke? Poke é tipo assim, uma salada, é só salada. Eu como carne, eu como, não é essas coisas, eu gosto de parmegiana, eu gosto de carne com batata frita, coisa pesada, feijoada no domingo, sabe? E aí um sábado à noite, falei: amor, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um hambúrguer, vamos pedir um lanche, alguma coisona. Ela: não, eu vou te levar num lugar muito especial. E me levou para comer salada. Aí eu comi salada, eu não aguentava mais. Aí ela falou ainda: não, relaxa, é baratinho, vamos lá. E eu: baratinho, deve ser uns 20 reais, eu não vou pagar mais que 20 reais num prato de salada. Aí comeu eu e ela 2 pratinhos de salada ali, que não deu para nada, tive que chegar em casa, pedir alguma coisa, deu 130 reais aquilo. Falei: meu Deus do céu. Aí ela: não, é só uma experiência, depois a gente volta e pede outra coisa. Eu falei: a gente não volta, não volta, que esse dinheiro aí eu te levo para comer um lugar bom, com esse dinheiro aí eu peço 4 Big Mac para você, e ainda sobra dinheiro, a gente não volta mais aqui. Mas então, e aí eu estou namorando, e eu estou sonhando com o meu casamento, eu sonho em casar, mas estou esperando, eu sei que meus pais, eles têm ali 100 mil guardado, e estão só esperando a minha fidelidade. Eles estão só esperando, eles têm ali 100 mil guardado ali, e vão falar: eu estou só vendo se meu filho é realmente um trabalhador, mas eu vou dar esse dinheiro para ele casar. Mas até os meus pais darem esse dinheiro para eu casar, eu estou trabalhando, eu estou lutando, e aí muitas vezes a conta não bate, muitas vezes eu vou gastar um dinheiro, às vezes mais do que entrou, aí famoso crédito, meu Deus do céu, quem foi inventar o crédito? Mas enfim, e aí é dívida atrás de dívida, e aí agora pagando a mensalidade da facu, e aí agora pagando salada, 130 reais para comer com a namorada, e aí as contas vão acumulando, e aí eu penso: beleza, eu quero casar, eu olho para minha conta, já dá um desespero, já dá vontade de chorar, e aí eu falo: meu Deus, como que eu vou casar? Eu não tenho dinheiro suficiente. Mas esses dias eu abri o meu armário, olha que coisa engraçada. Uma dessas vezes, eu abri meu armário e tinha ali uma latinha de Monster. Qual que é a história dessa latinha de Monster? É um energético normal, que não faz mal, é só um energético. E aí meus pais acham que faz mal, mas não faz, é só um energético, é tipo pré-treino. Mas aí, o que acontecia? Aquele dia, eu lembro que eu estava um dia na faculdade, e aí eu já tinha gastado muito dinheiro, já estava no final do mês, eu não tinha mais dinheiro para nada, eu já tinha comido muita salada no mês, eu já não tinha mais dinheiro para fazer nada. E aí eu estava na minha faculdade, eu lembro que tinham lançado um novo sabor, e eu falei: nossa, que vontade, né, e tudo mais, de tomar aquele novo sabor, mas não, Deus, eu estou guardando dinheiro, eu sei que o Senhor vai prover, mas Pai, está difícil.
tá difícil, mas eu nem orei. Sabe quando só o desejo do coração, eu falei, pô, eu gostaria de provar, de saber, ou pelo menos tomar alguma coisa, eu estou cansado aqui, gostaria de tomar um energético, algo simples. E aí eu lembro que fui para a aula, depois eu desci no intervalo e tudo mais, e eu estava quietinho ali, comendo a minha comida, bem tranquilinho, e pensando, como que eu vou conseguir dinheiro? Não estou tendo dinheiro no final do mês nem para comprar um energético, é R$14 aqui na lojinha, eu não estou tendo esse dinheiro. E aí de repente, olha que coisa simples, a Duda Orsatti, que está ali, ela tinha recebido, ela chegou em mim com uma latinha, ela falou, você gosta de energético? Aí eu falei, mano, eu gosto, por quê? Aí ela, eu recebi isso aqui na minha sala, eles mandaram a gente abrir, mas eu não tomo. Quer para você? Tá inteiro, nem tomei. Eu falei, não é possível, do que é? Aí ela mostrou, e era o novo sabor que tinha lançado, que eu estava querendo tomar. Aí eu falei, não é possível. Aí eu, não, tá bom, eu vou aceitar. Aí ela, eu nem tinha falado isso para ela. Eu sei que depois eu sentei, e aí eu coloquei ali, eu estava com a minha Bíblia de um lado, a minha marmita do outro, eu coloquei aquele energético, e eu ouvi Deus falando muito claro ao meu ouvido. Presta atenção, você é meu filho, eu te amo, eu tenho sonhos e planos para a sua vida. Se eu alimento as aves no céu, se eu alimento os animais que correm na terra, se eu cuido da minha criação, quanto mais os meus filhos. Ei, descansa. Relaxa, o seu pai é o provedor, o seu pai é o dono dessa terra. Às vezes a gente ouve essas palavras, e aí eu peguei aquela latinha, minha mãe já viu várias vezes essa latinha lá no meu armário, e eu tenho essa latinha até hoje. Toda vez que bate uma preocupação, e essa semana mais uma vez, chegou no final do mês agora, nem chegou no final do mês, e eu estou comendo muita salada, e não está dando certo, e aí eu abri o armário, e aí eu vi que tinha aquela latinha lá, e eu falei, não, fica tranquilo, deixa eu buscar aquilo que Deus me chamou para fazer. Deixa eu fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Pai cuida de mim, eu sei que Ele vai prover tudo aquilo que eu preciso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. E eu vivo a partir dessa direção de Deus, e isso, sabe, tem queimado no meu coração. Por quê? Porque esses homens fizeram a mesma coisa. Eles receberam uma palavra de Deus, Noé recebeu uma palavra de Deus e demorou 120 anos para que ela se cumprisse. Abraão recebeu uma palavra de Deus e só Deus sabe quanto tempo ele vagou naquela terra para que ela se cumprisse. Esses homens, eles viveram como verdadeiros filhos e filhas de Deus, porque quando eles receberam uma direção, quando eles receberam uma palavra de Deus, quando eles receberam algo muito específico, eles perseguiram aquilo. Olha como Deus nos chama a viver. Se você for ler em Hebreus 11, versículo 13, ele diz, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Muitos deles, eles não receberam. Moisés não chegou a entrar na terra prometida, Abraão não chegou a ver a sua descendência, muitos desses homens não chegaram a alcançar tudo aquilo que tinham sido prometido a eles, mas ainda assim, eles viram-no de longe e de longe o saudaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Meu irmão, eles tinham uma mentalidade tão fechada, entendendo que eu estou nessa terra por um propósito, Deus me chamou para preparar o caminho, porque o filho dele vai voltar a essa terra, e eles tinham aquilo tão focado, aquela missão tão objetiva na cabeça dele, que eles viviam aqui nessa terra, e eles não se sentiam parte, o corpo deles parecia que não era parte daquela terra, parecia que eles faziam as coisas, e eles viviam dia após dia, mas eles não pertenciam ali, eles eram como peregrinos, em uma terra estrangeira. E aí você olha ali, os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria ainda melhor, isso é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade nos céus. Será que você pode aplaudir a Deus por isso? Filhos e filhas de Deus, eu sabia que eu não devia ter subido com blusa. Filhos e filhas de Deus, eles vivem aqui com uma missão nesse mundo. Se você olha Moisés saiu do Egito com uma missão, e ele abriu o mar. Olha como filhos e filhas de Deus vivem. Se você for um pouquinho mais para frente, no versículo
Não sei que versículo, Hebreus 11, versículo 33, se você ler aqui, os quais pela fé, e presta atenção meu irmão, olha aqui de novo para mim, a gente está usando referências do Antigo Testamento, mas aplica isso na sua vida, deixa o Espírito Santo mostrar como essa palavra se aplica, como aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está lutando hoje, é mostrado aqui na palavra de Deus. Os quais pela fé, eles conquistaram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Meu irmão, deixa eu te falar, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós não estamos aqui nessa terra simplesmente para viver por aquilo que a gente quer, por aquilo que é a nossa vontade. Nós não podemos ser escravizados pela nossa carne, aquilo que nos move. Nós devemos manter a nossa mente e os nossos olhos focados em Cristo, com um só objetivo: eu estou aqui para preparar o caminho para aquele que vem depois de mim. Sabe quem foi o maior homem que pisou nessa terra depois de Jesus? João Batista, o homem de uma só mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu não sou o Cristo, mas eu venho preparar o caminho para aquele que vem depois de mim. O maior homem, e Jesus confirmou, não havia outro que nascido de mãe. Sabe o que isso, a gente abrindo um parênteses aqui, quando ele diz, não há outro maior, nascido de mãe, ele está colocando Noé, o cara que abriu uma nova terra. Ele está colocando Moisés, aquele que salvou o povo do Egito. Ele está colocando Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele está colocando Gideão, o homem que com 300 homens levou um exército inteiro e conquistou reinos. Ele está colocando tantos homens e mulheres de Deus, e ele fala de todos esses nascidos de mulher. O maior deles foi aquele esquisitinho ali, aquele esquisitinho, comia gafanhoto e mel, ficava na dele, gritava umas coisas, nunca buscou nada para ele, sempre buscou agradar a Deus, sempre buscou preparar o caminho para aquele que vinha depois. Imagina numa mesa sentada, meu irmão, entenda isso que eu estou falando para você. Imagina numa mesa sentada, e ali está Noé, ali está Davi, ali está Moisés, ali está Samuel, ali está Eli, ali está Enoque, o homem que foi levado por Deus, ali está Eliseu, o homem que, o antecessor dele, foi levado numa carruagem de fogo, e ele fez 2 vezes mais tudo que aquele homem fez. Ali estão os maiores heróis e heroínas dessa terra, todos sentados na mesa de Deus. E aí de repente lá no cantinho, tem um cara, com uma roupa esquisita, um cabelo meio zoado, e aí Jesus senta e fala, de todos vocês que estão aqui, aquele é o maior, aquele ali, entendeu por que ele nasceu, para preparar o caminho para a minha volta. É isso que Jesus nos chama para viver. Jesus nos chama para viver como filhos e filhas de Deus. Você quer ser um filho e uma filha de Deus? Então entenda que nessa terra nós vamos sofrer perseguições. Se você olhar um pouquinho mais à frente, ele diz assim, uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma reição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Todos esses andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e muitas vezes maltratados. E aí você olha, meu Deus do céu, caraca, esses caras eram a escória do mundo. E aí no próximo versículo, o mundo não era digno deles. O que a gente está buscando aqui? Sabe, o que a gente está buscando? Nós não podemos ser mais um grupo de evangélicos. Nós precisamos andar como filhos e filhas de Deus. Se você quer ser um filho e uma filha de Deus e viver para conquistar, você tem que entender que isso aqui é guerra.
Isso aqui é guerra. Se a gente não estiver disposto a levantar da nossa cama todo santo dia, e antes de pisar no chão, a gente já sabe, eu estou levantando hoje para glorificar a Deus, para preparar o caminho para Jesus, para enfurecer o diabo, para saquear o inferno e para ganhar almas para Jesus. Nós não podemos ser chamados de filhos de Deus. Nós podemos até ser cristãos, nós podemos até ser evangélicos, a gente entra na pesquisa do IBGE, mas e na lista daqueles que prepararam um caminho para o rei, e na lista daqueles que viveram errantes, na lista daqueles que viveram como peregrinos nessa terra? Nós precisamos entender o nosso papel aqui nesse mundo, sabe? Olha para os heróis da fé, irmão, olha isso, o que eu estou falando aqui é muito sério, isso confronta o meu coração, isso me faz deitar na cama, olhar para o teto e falar, eu ainda não estou fazendo o suficiente, ainda não é o bastante, ainda não é o bastante. Olha o que esses caras viveram. Você acha que esses caras gastavam a vida correndo atrás do melhor tênis, correndo atrás da melhor roupa, correndo atrás de conseguir uma super empresa, correndo atrás de juntar muito dinheiro, correndo atrás de fama, de reconhecimento? Meu irmão, eles andaram como a escória desse mundo e como o exército de linha de frente de Deus. Ao mundo, eles eram lixo. A Deus, os principais que Ele podia contar. Qual é o reconhecimento que nós estamos buscando? Isso aqui é guerra. A gente precisa entender que filhos de Deus, eles não pensam em si mesmo, mas eles pensam nos outros. Eles pensam mais naquilo que vai fazer bem aos outros do que naquilo que vai fazer bem a eles. Filhos de Deus não tremem diante de homens, eles são filhos do dono e criador desse mundo. Filhos de Deus, eles não temem doenças, pois eles sabem que um dia o irmão mais velho morreu numa cruz para levar toda a doença, levar toda a enfermidade, e sobre escorpiões, serpentes e toda a ameaça do inimigo nós podemos pisar. Filhos de Deus não têm medo da morte, porque eles sabem que a morte é a porta de entrada para a verdadeira vida eterna. Filhos de Deus. Sabe, nós hoje temos um país com 65 milhões de evangélicos. 65 milhões de evangélicos. Como estão nossas escolas? Se você abre o seu celular e entra no Instagram, como é que está a mídia? O que eles estão falando? A gente vê tanta pobreza, a gente vê tanta desigualdade, a gente vê tanto roubo, a gente vê uma política desbalanceada. Nós temos 65 milhões de evangélicos, mas olha no fundo do meu olho e você pode falar assim, não é verdade. Nós temos um país que nós estamos vivendo avivamento, no país inteiro, porque a maior parte é cristão, então nós vivemos um avivamento. Será que a gente pode olhar no fundo de qualquer brasileiro e falar assim, isso aqui é o céu na terra? Não. A gente está longe disso, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser evangélicos. O mundo não precisa da sua religião. O mundo não quer saber aquilo que você acha que está certo, aquilo que você acha que está errado. O mundo não quer saber qual é a denominação da sua igreja. O mundo quer saber qual é o nome do Jesus que você carrega. O mundo quer saber o que de Jesus você leva, qual é a porção do céu que você traz para aquele lugar. A sua empresa não precisa de um evangélico. A sua família, ela não precisa de um evangélico. Os seus amigos, eles não precisam de evangélicos o Brasil está cheio. Nós precisamos de filhos e filhas de Deus. Pergunta o que um evangélico pode chegar e fazer lá no hospital. Ele vai no hospital visitar para fazer o quê? Irmão, tô junto, sabe, a gente sente muito por você, mas Deus vai curar. Agora um filho e uma filha de Deus entrando no hospital, meu irmão, ele sabe, ele vai direto naquela pessoa que está enferma e fala, eu sou filho do Deus que é chamado o Deus que cura, é da vontade de Deus que você seja curado, eu vou impor as mãos sobre você, e você vai levantar dessa maca, e você vai ser curado agora no nome de Jesus. Filhos e filhas de Deus, eles não temem aquilo que o mundo teme, porque o Pai deles é o dono desse mundo. Evangélicos levantam a bandeira de uma religião, filhos e filhas de Deus trazem o nome do Pai nas costas. Nós precisamos de pessoas que entenderam que ainda quem não conheceu Jesus está vivendo a pior vida possível. Sabe, muitas vezes a gente acha que aqueles no mundo, aqueles no carnaval e tudo mais, a gente acabou de passar no carnaval, enquanto a banda vem subindo aqui, eu já estou caminhando para a conclusão. Às vezes a gente acha que aqueles que estão no carnaval viveram a melhor vida, e é muito fácil a gente achar isso.
É muito fácil, muitas vezes a gente olha para eles e fala: caraca, eles estão vivendo uma verdadeira liberdade. Vai olhar para a família, vai olhar para casa, vai olhar para a vida de cada um deles. O mundo não precisa de mais evangélicos, o mundo precisa de verdadeiros filhos e filhas de Deus.